Arthur Senna. Ecologia sem luta de classes é jardinagem. Como você interpreta essa frase? Concorda? Por quê? O conceito, assim, uma coisa é fato. Batalhar pelo meio ambiente não pode ser feito apenas falando, ai, nossa, que coisa errada. Ai, nossa, que tristeza. Você tem que pensar no fator social que gerou aquele dano, aquela destruição ambiental, ou que está gerando aquela poluição. E tem que resolver da melhor maneira possível como agir. E isso, muitas vezes, é mais um trabalho de lidar com as pessoas que moram no lugar que estão envolvidas do que fazer um plano de manejo, sabe, de dessa ou daquela espécie. Então, a parte social, a parte humana, é 80% de qualquer trabalho de conservação. Salvo se você estiver em algum lugar muito isolado. Mas, assim, tirando isso, 80% é trabalho com a população local. E é inegável que é totalmente diferente você tentar resolver um problema de um grupo de sem-tetos que resolveu fazer uma favelinha numa área de manancial, que pode poluir a água de não sei quantos, do que você tentar impedir um mega empreendimento gigantesco que vai destruir, sei lá, toda a área de restinga de determinado lugar e vai deixar exposto a uma série de fatores que está sendo sustentado por uma empresa de centenas de milhões de reais. E como é que você vai fazer para coibir esse tipo de coisa, né? Tipo, tá todo mundo muito rico, muito poderoso fazendo força a favor, e quem é você para fazer força contra? Então, os dois impactam no meio ambiente. Os dois têm soluções muito diferentes, porque os dois têm causas muito diferentes. Um são os donos do dinheiro, o outro é a ponta, né, o extremo oposto, né, da sociedade humana, né, ou seja, aqueles que não têm absolutamente nada e acharam um lugarzinho ali que ainda não tem barraco para poder morar. Então, a meu ver, isso daí é uma coisa muito complicada. Agora, qual é o meu problema com essa frase? Bom, para começar, uma coisa interessante para ser dita que eu acho que as pessoas não sabem. Essa frase o pessoal atribui ao Chico Mendes, mas o Chico Mendes nunca falou essa frase. Ainda que provavelmente ele concordaria com ela. Mas eu não lembro agora quem foi que disse essa frase, mas não foi o Chico Mendes. Foi algum biógrafo do Chico Mendes ou algo assim, não lembro. Ou alguém que estava dando uma entrevista sobre o Chico Mendes. Agora, para começar, ecologia é uma ciência, né? Eu costumo separar ecologia de ambientalismo, né? Ambientalismo é efetivamente uma luta militante pelo meio ambiente. A ecologia é o estudo das interações entre os seres vivos, ponto. Entendeu? Ecologia é aquele monte de tabela dos caras que ficam lá medindo as interações entre, sei lá, uma determinada espécie de gafanhoto e um tipo de planta, ou entre o parasita do gafanhoto e não sei o que, e fica lá estudando e tal. Isso daí é ecologia. Agora, eu sei que é uma palavra polissêmica, né? Ela tem mais de um sentido, mas de alguma maneira eu prefiro usar o termo ecologia para ciência, ecologia, e quando eu estou falando da parte ambiental de preservação, eu chamo de biologia da conservação, que é uma área da ciência, inclusive, né? E aí seria biologia da conservação sem luta de classe jardinagem, poderia ser. Ou falar de ambientalismo. Aí vamos ao teor da frase, porque luta de classes é uma coisa muito particular. É um termo essencialmente marxista. E ele não é um conceito que você joga pro ar assim e interpreta o que você quiser, tá ligado? Não é uma coisa assim tão simples. Eu não tenho leitura para saber interpretar ou para saber avaliar a luta de classes, consciência de classe, essas coisas todas. Eu não tenho maneira de avaliar isso. Eu não tenho bagagem intelectual de leitura e tal. Então, dizer que ecologia sem luta de classe é jardinagem é parte de um pressuposto de que você tem a plena convicção de que todos os problemas vinculados à pauta ambiental têm a ver com a disputa de classes. Tem a ver com a disputa de classes e que se você não tentar lutar pela sua classe social, no caso aí, eu imagino que sejam os trabalhadores, né? Lutar pela classe dos trabalhadores, se você não lutar por ela, não adianta nada você fazer a parte, tentar fazer a parte ambiental, correr atrás, né? Será que isso é suficiente? Eu não sei. Será que dá para reduzir todo o trabalho de conservação, todo o trabalho de preservação e de ambientalismo por um viés marxista? Eu não sei. Não sou eu que vou responder. Eu tendo a achar, e aí é uma tendência, não é o Pirula dando regra, é uma tendência. Eu tendo a achar que é reducionista. É uma frase de efeito, uma frase de impacto, uma frase muito legal de repetir como algo, sabe, tipo, pra dar um choque na pessoa que tá ouvindo e ela, é verdade, eu preciso acordar pra isso. Mas se você for levar realmente ao pé da letra, é uma frase que ela é um pouco reducionista. Só existe esta maneira de lutar pelo meio ambiente? Só pela luta de classes? Eu não sei. E, bom, enfim.